O programa policial, com um apresentador às vezes bravo, às vezes carismático, às vezes os dois ao mesmo tempo, hoje é comum em todas as regiões do Brasil. A TV local está cheia deles. Alguns apresentadores mais polidos e menos escandalosos conquistaram espaços nacionais. Outros conquistaram espaços nacionais mesmo sem serem polidos e mesmo sem deixarem de ser escandalosos. Quem quiser entender as origens desse gênero televisivo, pode olhar para o Paraná. Você quer saber quanto tempo nós temos esse cenário aqui do Cidade Alerta? Você quer saber? 3 anos e meio, enquanto... Esse aqui, por exemplo, não é um baita de um cenário, hein? Não é um cenário legal, hein? Não é um cenário para um cara que trabalha direitinho na Rede TV Record e que todo dia é tratado como um imbecil, como um idiota, hein? É ou não é? Hein? É ou não é? Eu quero saber se é ou não é. É isso que eu estou perguntando. Se é ou não é. Essa coisa de destruir cenário, quebrar a mesa, isso não foi inventado agora. Eu não tô louco! Eu não tô louco! O Paraná é o estado que fez de tudo para popularizar a mistura entre cobertura policial e entretenimento. Era um tipo de sensacionalismo que misturava os crimes mais bárbaros do dia com reportagens engraçadinhas. Esse momento aqui ajuda a ilustrar muito bem a coisa. O programa era conduzido por Luiz Carlos Alborguete. O repórter era Carlos Massa, que um dia seria conhecido como Ratinho. O entrevistado era Henri Cristo, que aparecia no programa como alívio cômico. Ratinho faz um esforço para tentar encaixar Jesus no meio da bárbara cobertura policial. A pergunta é sobre violência. Bom, Alborguete, esse ano nós já estamos aí no dia 9 e esse ano aconteceram até agora, já passaram pelo Instituto Médico Legal 48 corpos vítimas de crimes violentos. Henri Cristo, por que tanta violência? Isso nem começou ainda. Isso é apenas o princípio das dores. Muito mais violência vai vir por aí, mas muito mais. Pouquíssimos poderão dormir de noite, porque as casas serão visitadas. Muitas poucas pessoas protegidas por Deus dormirão de noite. Para cada Alborguete, Ratinho, o Henri Cristo, que a TV local do Paraná produziu, outros tantos ficaram pelo caminho. Aí você está vendo Henri Cristo num debate. Esse debate acontece no programa de Carlos Simões, exibido na mesma época e no mesmo Paraná do programa de Alborguete. A primeira coisa a se reparar aqui é a frequência da presença de Henri Cristo nesses programas policiais, que costumavam mostrar até cadáveres na hora do almoço. Ah, claro, e o Henri, novamente, aparece como alívio cômico. Mas vamos combinar uma coisa, não? Eu disse que eles vão falar a verdade. A verdade eu sei, vamos ver. Dá licença. Você está acusando a Bíblia de mentirosa, pobre do homem? Não, a Bíblia não. Agora, eu estou citando a Bíblia. Isso aí não é a Bíblia, então, pela Bíblia, essa parte que escreveu Paulo. Paulo não era meu apóstolo. O Carlos Simões, que aparece apresentando esse programa aí, nunca chegou a ter a fama nacional do Ratinho. O que ele teve, isso sim, foram muitos problemas com a justiça. Além, claro, de um mandato de deputado. Carlos basicamente se apropriou dos salários dos funcionários dele na Assembleia Legislativa, mais ou menos como se ele fosse um filho do presidente Bolsonaro. Carlos Simões foi preso em 2012. Outro aspirante a Ratinho no Paraná se chamava Ricardo Chabe, morreu recentemente. Ele também usou o microfone para conseguir mandato parlamentar. Esse apresentador chegou a ser preso, arrancando dinheiro de gente que ele ameaçava expor ou denunciar na televisão. O apresentador de TV Ricardo Chabe e o advogado Antônio de Macedo continuam presos em Curitiba. Eles são acusados de extorsão. O apresentador Ricardo Chabe foi preso na rádio dele. O dono da empresa Centronic, Nilson de Godóis, fez esta gravação e afirma ter entregue R$35 mil para abafar uma denúncia contra a empresa. Joselito Canto é um outro similar ao Alborguete. Ele continua por aí. O microfone ajudou Joselito a virar prefeito de Ponta Grossa. E ser radialista e prefeito é complicado hoje, né? Você quer separar, quer ser só radialista de manhã, quer ser prefeito à tarde, é muito complicado. Como deputado era mais fácil, deputado era bem melhor.
Como os outros colegas, ele também teve problemas com a lei, foi condenado por improbidade administrativa. Joselito Canto foi condenado ao ressarcimento integral e com correção monetária dos danos causados ao Ministério da Cultura, que passam dos R$150 mil, além da suspensão dos direitos políticos por 6 anos. Nesse ponto, você já deve ter começado a perceber um padrão nesses similares de Alborguete. Eles fazem fama na televisão, conquistam espaço na política, aí de quando em quando tem problemas com a lei. Nem o próprio Alborguete é uma exceção. No começo dos anos 2000, a CPI Nacional do Narcotráfico sustentou que um delegado chamado Noronha ajudava o crime organizado de dentro da Polícia Civil. Essa investigação descobriu que o Noronha fazia depósitos bancários para o Alborguete de quando em quando. A Folha de Londrina, na época, noticiou: a CPI Nacional do Narcotráfico vai solicitar ao Ministério Público uma investigação de cheques emitidos pelo ex-delegado-geral da Polícia Civil, João Ricardo Kepes Noronha, para o deputado estadual Luiz Carlos Alborguete, do PTB. Para Alborguete, teriam sido emitidos 3 cheques em 1998, nos dias 7 de maio, 4 e 18 de setembro, no valor de R$12 mil. Ao contrário de todos os citados até aqui, Ratinho é um pouco mais do que um Alborguete genérico. É com Ratinho que o sensacionalismo do noticiário policial ganha o toque circense, que escandalizaria o Brasil nos anos 90, mas que seria reproduzido por décadas a fio. Hoje existem ratinhos genéricos, mas nenhum tem o que ele tem. O Ratinho fez fortuna e hoje tem até um estado para chamar de seu. Ratinho emprestou o nome ao filho, um rapaz de 39 anos que governa o Paraná como se tivesse 9. Ratinho Júnior, como é chamado, porque é o que convém na hora da eleição, ganhou do pai uma carreira política. Nenhum Alborguete genérico foi tão longe. E nenhum se manteve tão próximo de suas origens. Já famoso nacionalmente, Ratinho continuava recorrendo ao Henrique Cristo para ter mais audiência. Não é bobo? Porque eu disse aqui no programa que ele é muito polêmico. Eu faço as perguntas. Eu só quero o seguinte: eu quero que respeite a posição dele. Quem tiver que fazer alguma pergunta, faça, porque ele responde, eu sei que ele responde. Mas faça pergunta com consistência, não fazer pergunta só para criticar. Eu acho que criticar dele já foi demais. Henrique. Que a paz seja com todos. Ratinho, como se percebe, abria algumas concessões para transformar as barbaridades do noticiário policial num circo. INRI era uma dessas concessões. Já o Alborguete jamais recusaria a presença do INRI no programa dele. Só que, ao mesmo tempo, ele não era tão tolerante. O Alborguete definia o Henrique Cristo com os mesmos adjetivos que ele poderia usar diante de assassinos, por exemplo. Veja só a história do picareta. A repórter Simone Delgado fez uma reportagem com este picareta que diz que é o Jesus Cristo, que veio no mundo para salvar as pessoas. É um tremendo de um picareta, de um vagabundo. Vamos ver a reportagem da minha querida Simone Delgado. Coloca no ar, vamos lá. INRI não esquece de nada disso, mas diz que perdoa. E ele mandava lá, depois ele era obrigado a blasfemar contra mim, era obrigado a xingar, senão os patrocinadores dele não patrocinavam, ele fazia essas coisas como barganha, então ele tinha que falar mal de mim. Eu sempre perdoei, eu recebia de volta, o Ratinho vinha lá, depois vinha outros enviados dele, sempre recebi de volta. E teve ocasiões em que ele me caluniou bastante, muito. Uma vez ele botou uma mulher dizendo na televisão que eu comia 7 quilos de peixe por refeição e tomava um engradado de cerveja. E teve quem acreditasse nisso, viu? Então, eu sempre perdoei ele. INRI ajuda a ilustrar as poucas diferenças entre Ratinho e Alborguete. Que quando eu cheguei na capital, meu filho não tinha com quem sair, saía com os filhos do Ratinho. O Ratinho ia na minha casa pegar meu filho para passear. E ele era o melhor repórter que eu tive na televisão durante anos. Se elegeu vereador no meu programa, se elegeu deputado no meu programa. E é meu amigo. Poucas, porque assim como o mentor, Ratinho também teve seus problemas com a lei. No fim, tanto Ratinho quanto Alborguete, quanto todos aqueles clones genéricos estão unidos por duas coisas. Primeira, o falso moralismo, porque todos defendiam a mesma lei com a qual eles eventualmente tinham problemas. Segundo, o falso cristianismo, porque é muito improvável que qualquer um desses caras rezasse para o Henrique Cristo.
antes de dormir. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Ou então, homenageie alguém que, nesse caso, tá de aniversário. É o Isaac, que ganha uma homenagem da sua admiradora secreta, porém não tão secreta assim. Ela escreve: feliz aniversário ao melhor mochileiro das galáxias para dividir essa jornada interestelar que é a vida, que me leva a explorar todas as dimensões possíveis, mas que me mostra todos os dias com seu jeito ninja de ser que a única que valeria a pena passar todas as eras e milênios seria na do seu Mangekyo Sharingan azulado. Te amo desde tempos imemoriais, desde um passado remoto e galáxias distantes. Feliz dia de todos os dias!